Boa noite, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite. Ah, então que bom, tá me ouvindo. Hoje de manhã eu tive problema no microfone. Na verdade, ele tá com problema, é por isso que eu tô perguntando. Mas ele tá abaixo, viu? Na verdade, ele tá com problema. Aqui ele tá no máximo. E hoje de manhã eu tava dando aula e depois eu descobri que eu fiquei uns 5 minutos quase sem áudio. Amanhã eu tô indo lá no IFG para ver se eles conseguem arrumar para mim. Mas para hoje não tinha muita solução. Então, se por acaso o áudio ficar mudo, alguém puder dar um grito aí pelo áudio para mim, por favor, que até para eu ouvir tá bem ruim, tá baixo, mas ainda para sair tá um pouquinho melhor, porque às vezes ele desconecta. Então, já são 19h31 até, então já tem um minutinho já que começou a aula. Eu já pus a gravação, não tá aparecendo para mim que tá gravando, mas eu acho que está. Já apertei 2 vezes para iniciar a gravação. Aqui até então tem a opção de interromper a gravação. Então a gente vai continuar com o nosso conteúdo, tá bom? Esse é um curso que essencialmente fala sobre funções. Nós já falamos de alguns tipos de funções que são importantes no cálculo para a gente. Como eu falei, não daria tempo de falar de todas. E aí a gente vai fechar a nossa parte do curso falando hoje na próxima semana, sobre funções compostas e funções inversas, tá bom? Uma observação importante é que o conteúdo do nosso questionário avaliativo ele vai até a aula da semana que vem, tá bom? Então, temos, além dessas outras funções elementares, temos o conteúdo de hoje e o da semana que vem, que vai ficar nessa parte aqui, que é o capítulo 10, que fala sobre, então, função composta e função inversa. Ok? Aí, isso dá a margem de uma semana para vocês estudarem por conteúdo da prova. Lembrando que o último questionário avaliativo, ele inicia dia 24 de março e vai até o dia 28 de março. E sempre abre à meia-noite e fecha às 23h59. Então, esse aqui é o questionário avaliativo. É o terceiro na prática que vocês vão fazer, mas eu tinha nomeado lá no plano de ensino 2, por isso que eu mantive o nome 2, tá? Então, faz parte do conteúdo. E assim, eu tenho um prazo limite de até o dia 29 para lançar as notas, tá bom? Então, por isso que eu deixei aqui para o finalzinho. E a gente encerra, então, o conteúdo, tudo que a gente tem que fazer na semana que vem, tá bom? Então, hoje a gente vai começar falando sobre funções compostas. A ideia é relativamente simples. E eu vou começar com um desenho que ilustra bem essa ideia de função composta, depois a gente define ela, tá bom? Então, vamos começar o tópico 1, falando sobre função composta. A ideia, como eu falei, é simples. Eu disse que ia começar por um desenho, depois eu formalizo. Vamos imaginar aqui que eu tenho um conjunto A com alguns elementos, um conjunto B com outros elementos e um conjunto C com alguns elementos. Aí, para efeito de exemplo, vamos imaginar o seguinte. Sei lá, aqui pode ser -1, 0, 1, 2 e 3, um exemplo, certo? E aí nós temos uma função f de A em B, que ensina, então, como que a gente pega o -1, o 0, 1, 2 e o 3 e manda aqui para B. Vamos imaginar que o B fosse o seguinte conjunto: 0, 1, 4, 9 e 16, ok? Aí, sei lá, o 0 vai pro de verde aqui, de branco mesmo. O 0 vai no 0, o -1 vai no 1, o 1 também vai no 1, o 2 vai no 4 e o 3 vai no 9. Essa função, ela está fazendo para a gente, ela está calculando o quadrado do número, certo? X ao quadrado, né? -1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Aí vamos imaginar que a gente tem uma função, eu vou pôr de verde aqui agora, g, que saia do conjunto B para o conjunto C. De modo que, sei lá, g de x seja x mais 1.
Então, por exemplo, ela pega o 0 e vai mandar no número 1. Ela pega o 1, vai mandar no número 2, o 4 vai mandar no número 5, o 9 vai mandar no 10 e o 16 vai mandar no 17. Poderia ter um outro elemento aqui, não importa, ok? Vamos deixar exemplos que não precisa cobrir todo mundo. Mas, bom, então, o 0 vai no 1, o 1 vai no 2, o 4 vai no 5, o 9 vai no 10, o 16 vai no 17 e o 23 ficou sem ninguém. A pergunta que surge naturalmente é o seguinte: será que a gente não conseguiria uma outra função? Porque aqui nós estamos relacionando três conjuntos, certo? O A vai no B e o B vai no C, por meio da função f e da função g. Será que não existe uma outra função que consegue trazer o A direto no C? Aí, por exemplo, o menos 1 foi no 1 e o 1 foi no 2. Será que eu não conseguiria construir uma função que pega esse menos 1 e traz aqui no 2? Sei lá, uma função h. Uma função que pega... Ó, o 0 foi no 0 e o 0 foi no 1. Será que essa mesma função não poderia trazer este 0 no número 1? E assim para cada um deles? Eu não vou pôr todos os riscos, senão vai ficar muito poluído. E aí a resposta é que é possível fazer essa construção e é isso que a gente chama a função composta. No caso, aqui a anotação para a gente é a seguinte: H é a composição de G e F. Okay? Esse símbolo indica que ela vai fazer isso. A gente vai ver o que significa o símbolo, mas essa função significa, então, que ela vai trazer o elemento de A e vai mandar para C. Respeitando a regrinha, por exemplo. Quando eu analisar a função h no menos 1, o que vai ter que acontecer com esse h no menos 1? Olha, o menos 1 foi no 1 e o 1 foi no 2, então isso aqui tem que estar 2. Quando eu analisar a função h no 0, olha, o 0 foi no 0 e o 0 foi no 1, então o 0 tem que vir no 1. E para cada um desses, tá bom? Esses dois são as duas primeiras setinhas que eu coloquei. O que acontece com h de 1? Olha, h de 1 dá 1 e 1 vai no 2, então h de 1 também deu 2. H de 2, então H de 2 deu 4 e 4 foi no 5, então tem que dar 5. E H de 3, 3 foi no 9, o 9 foi no 10. Então pronto. Ela faz isso com os elementos de A, né? Okay? A gente vai ver então formalizar isso certinho e aprender como que a gente pode construir essa função para fazer isso direto, sem ter que recorrer a diagramas. Por quê? Porque às vezes nem sempre a gente tem diagramas. Pensa se em vez do A eu tivesse todos os reais, então a gente não consegue listar todos os números e muito menos fazer setinhas, ok? Então, assim, essa é a ideia de função composta. A ideia essencial é entender este diagrama aqui, tá bom? Então, definição de função composta. A definição é o seguinte. Então, seja f de A em B, A, B e C são subconjuntos de R aqui pra gente, tá bom? A gente está trabalhando com números reais, então deixa... A gente está escrevendo A, B e C, mas fica subentendido que eles são subconjuntos, botei pertence, perdão. São contidos, são subconjuntos de R. Então sejam A, F e G duas funções. Chama-se função composta, vou destacar aqui então, função composta de G e F, a seguinte função. Qual função? O símbolo dela, então, eu já tinha escrito antes, esse G bola F. A gente pode ler G bola F ou a função composta de G e F, mais formalmente, tá bom? Que sai do conjunto A, vai para o conjunto C, com a seguinte regra. Para cada X em A, vamos analisar o que a gente fez aqui. Olha, eu peguei um X em A, eu calculei o F desse X. Depois do F desse X, né, por exemplo, o menos 1 foi no 1, certo? O F, só para escrever aqui, ó. O F de menos 1 é 1. Depois a gente pegou, isso foi quando saiu F de A para B. Depois a gente pegou este 1 que estava em B e aplicou a função G. Aplicou o G de 1, obtendo o número 2. Então, o símbolo para isso é fazer assim, G de F de 1. De 1 não, de menos 1, perdão. G de F de menos 1. Por quê? O F de menos 1 vale 1 e o G de 1 vale 2. É isso que a gente fez. Okay? Então, que faz a seguinte coisa. Então,
g de f de x. Então, se a gente sempre pensa assim, na função que está aqui fora, a gente vai substituir ou usar a expressão da função que está aqui dentro, certo? Essa é a ideia de função composta. Essa, então, é a definição formal de função composta, tá bom? O diagrama eu vou pôr porque assim ajuda a gente a lembrar. Então, o que isso faz para a gente? Tem um conjunto A, um conjunto B, um conjunto C. Nós temos uma função f de A para B, uma função g de B para C. O que a gente faz? A gente pega x e manda aqui em f de x, né? E a gente pega esse f de x e aplica a função g, obtendo g de f de x. O símbolo para isto, como a gente viu, é g bola f de x, ok? Então, é esse que faz. Essa função composta é a função que vai, então, pegar aquela de vermelho, que eu tinha chamado de h lá atrás, e vai trazer diretamente o x para cá, sem precisar fazer essa etapa intermediária, tá bom? Então, esta aqui, só para reforçar, é a composta de G e F, ok? Exemplo, vamos ver um outro exemplo aqui, então, exemplo. Vamos começar então, olha só. O nosso conjunto A, imagine que o conjunto A seja o seguinte. Menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B é 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto C, 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? Aí, digamos que a lei da F de A para B, F de A em B, ela calcule para todo mundo o seu quadrado, igual eu tinha botado lá, ok? E a G de B para C, calcule para todo mundo o dobro mais 1. Né? Lá no exemplo, no primeiro exemplo, eu tinha botado mais 1 só apenas, ok? Então, a pergunta é para gente, olha só, a pergunta é, quem é a composta, né, de FG? Ok? Quem é a composta de FG? Vamos resolver isso primeiro por um diagrama, depois usando essa ideia, a ideia formalizada aqui, que é o que importa de fato, tá bom? Então, nesses primeiros exemplos, a gente põe o diagrama, então lá, conjunto A tem os números menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B tem os números 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto C tem os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, de branco, por exemplo, a função f. A f faz o quê? Para todo número ela calcula o seu quadrado. Então, o menos 1 ela leva em 1, o 0 ela leva em 0, o 1 ela leva em 1 e o 2 ela traz em 4. Observe que aqui sobraram mais números, né? 2 e 3 sem sobrar. O que a G faz? Então, sei lá, a G de verde, por exemplo. A G, ela multiplica por 2 e soma 1. Então, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ok? Aí, é claro que vai importar para a gente os que estão saindo daqui, né? Então, olha só. Vou puxar desse 2. Ó. O 2 ia no 4 e vai no 9. Então, a composta vai ter que mandar o 2 no 9. O 1 foi no 1 e o 1 foi no 3. Então, a composta tem que mandar este 1 no 3. E o 0 no 1 e o menos 1 no 3, ok? Então, pelo nosso desenho feito aí, a composta de G e F no número menos 1, isto vale, o menos 1 foi no 1, 1 foi no 3, o 1 foi no 3, então vale 3. A composta de G e F no 0, então olha, o 0 foi no 0 e o 0 foi no 1, então vale 1. A composta de G e F no 1 de novo. Então, 1 foi no 1, 1 foi no 3. E por fim, no 2. Então, o 2 foi no 4 e o 4 foi no 9, ok? Então, observe que isso é maçante, né? Fazer isso toda hora, de modo que não é, assim, não é produtivo. A ideia, então, é achar uma lei, uma expressão que determine em função de cada x quem é a nossa composta, ok? Então, a gente vai usar a definição.
Se eu quero fazer g de f de x, pela definição que a gente viu lá, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer g de f de x. Aqui a composta, a definição é essa. Isso significa que na função que está aqui fora, g, a gente troca toda a expressão dela pela expressão da f. Aí você vai lá e recorda, olha, qual é a função, qual é a expressão da g? A g é 2x mais 1. Duas vezes quem está aqui dentro, mais 1. Então, é duas vezes quem está aqui dentro? F mais 1. Né? A f está fazendo o papel do x agora. Você olha para a expressão da f. Quem é a f? X ao quadrado. Então, duas vezes x ao quadrado mais 1. Pronto, agora a gente tem uma lei de formação para a nossa composta. A composta para cada x, sem fazer diagrama nenhum, é 2x ao quadrado mais 1. A gente só pode analisar nos números dados, em menos 1, 0, 1 e 2, ok? Então, quem é a composta de g e f no número menos 1? Ora, é duas vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2. Mais 1, 3, ó. Bateu. Vou fazer o do 2. Os outros depois vocês façam de exercício para verificar. Então, no 2 fica 2 vezes 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. Mais 1, 9. Bateu também. Os outros vão ver que também bate, tá bom? Esta nos dá a expressão para todo o número do nosso domínio. Observe que esta função ela sai do conjunto A, né? O domínio dela é o conjunto A. E o contradomínio, onde ela está chegando, é o C, tá bom? Observação importante para a gente, ok? Observação importante. Será que, por exemplo, a gente falou da composta de G e F. Será que a composta de F e G nesse exemplo existe? Ok? Olha só, se a gente tentasse fazer nesse exemplo, ok? Então, assim, a pergunta aqui adicional, né? Então, antes de pôr essa observação, vou fazer o seguinte. Se eu tentasse perguntar para vocês qual é a composta de F e G nesse caso aqui, será que existe? Construir o desenho, ok? Mesmo sem construir o desenho. Eu vou lá e pego o G de zero, certo? G de zero vale quanto? Olha, G de zero vale 1. Eu posso calcular o F de 1? Posso. Nesse caso, eu consigo. O F de 1 vale 1. Então, em tese, você conseguiria fazer F bola G do número 1, porque isso deu 1. Se eu tentasse fazer, por exemplo, o G de 1, já não ia dar certo. O G de 1, o 1 vai no 3. Então, eu deveria vir na função f e calcular o valor dela no 3, ok? Mas olha só, o 3 não está no domínio, né? Não está aqui, então eu não posso calcular. Isso aqui não existe. Okay? Então, observação importantíssima para a gente, tá? Observação. Em geral, pode ser que uma das compostas exista e a outra não. A gente viu um exemplo onde uma existe e outra não. Pode ser que as duas existam, mas e ainda assim elas sejam diferentes. A gente vai ver um exemplo já já. Professor, o senhor ativou o mudo. Mas não pôde calcular a composta de F e G. Por quê? O domínio de um e o contradomínio da outra são distintos, tá bom? Então, essa... Professor, seu Sumiu sua voz, microfone professor. tá indo e voltando. A gente Oi? não está conseguindo entender. Toda hora falha o seu microfone.
Voltou? Parece que sim. Ah, Tá mudo, professor. voltou agora de novo. Tá difícil meu microfone, viu? Esse. Só um minutinho, por favor, gente. Eu vou desconectar e conectar ele de novo para ver se ele volta a funcionar sem travar. Tá bem. Oi, estão ouvindo agora? Ouvindo. Estão me ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Alô? A gente está te ouvindo, professor. Ah, agora tá ok, né? Pronto, eu tô até com ele na mão para ver se ele nessa posição se ele fica. Então, assim, quando falaram que não estava ouvindo, era desde muito antes ou foi nesse exato momento que falou? A pessoa foi quando Não, falou que não existe. Quando não existe, não existe a composta, pode existir uma ou duas sem ser compostas. O Paru tá falando aí, ficou mudo aí. e aí veio falhando. É que eu não tinha conseguido ouvir vocês. Puder Pois repetir, é. por favor? Eu vou falar para o senhor, o senhor estava explicando quando podia haver, numa questão igual você está explicando essa da Maia, se o senhor colocou exemplo, pode ter duas compostas, ou uma não composta, ou duas não compostas, entendeu? Ah, Não ok, mas existe. antes estava funcionando ok. Aí Porque senão. parou nessa parte aí, parou nessa Ah, tá bom. parte aí. Então eu falo de novo. É só porque eu Isso. precisava saber para eu voltar onde tinha. Aí o senhor mexeu na tela, o senhor subiu a tela. Ah, tá. Eu voltei aqui a tela, né? Isso, aí Essa você está parte falando. aqui já não saiu, né? Não, essa parte aí você está explicando aqui, que né, do o G bola F, que é igual a F, que é o X, que é igual a 2 elevado ao quadrado mais 1, tu estava explicando. Junto com essa aqui pode existir composta ou não. Tá ótimo. Então eu vou voltar aqui porque isso ia explicar a observação aqui agora. É o seguinte. Então, como eu estava falando, a gente viu que esse é um exemplo onde a composta de G e F existe, ok? Já a composta de F e G não existe, como a gente viu aqui, né? Então, um deles a gente não pode calcular. O que isso acontece? Eu tinha grifado de vermelho aqui o seguinte. A composta de G e F existe nesse caso porque, olha só, o domínio da função G é o conjunto B e o contradomínio, né, ou seja, onde está chegando o conjunto F, é o B também. A gente vai ver que essas compostas existem sempre que o domínio de uma coincidir com o contradomínio da outra. Já isso não aconteceu, por exemplo, com as funções, quando a gente tentou fazer o contrário, né, a composta de F e G, porque olha só, aí o domínio da F era o A e o contradomínio da G era o C. Então a gente viu que tinham elementos que eram, né, por exemplo, que estava chegando a função G, por exemplo, o 3, por exemplo, o 5, o 7 e o 9, que eles não estavam aqui no A, então a gente não conseguia calcular o F. Então, a observação que eu escrevi é o seguinte: pode ser que uma das compostas exista e a outra não. Pode ser que as duas existam e ainda assim eles sejam diferentes. Então, em geral, a composta, uma pode existir e a outra não, ou pode ser que as duas existam e ainda assim elas sejam diferentes. A gente vai ver um exemplo disso na sequência. Uma condição para que as duas existam é que, por exemplo, elas tenham domínio e contradomínio iguais, ok? Então, por exemplo, se aqui fosse A, então a gente conseguiria calcular a composta de F e G e a composta de G e F, ok? E essa é a ideia por detrás aí. Então, a primeira observação foi o que eu tinha circulado lá de vermelho, que é o seguinte: a composta de G e F está definida
quando o contradomínio da função f coincidir com o domínio, perdão, não é a imagem, com o domínio da função g, ok? Foi o que eu escrevi aqui de vermelho, certo? O contradomínio da f era o b e o domínio da g era o b. Okay? Então, isso precisa acontecer, tá bom? A segunda observação, como eu tinha dito, então a gente viu, por exemplo, a composta de G e F está definida, enquanto a composta de F e G não está definida. Então, esse aqui não está definida, né? Não está definida. Mas pode acontecer ainda assim elas sejam diferentes. A gente vai ver aqui no exemplo agora na sequência. Em geral, mesmo que existam, tá bom? Então, mesmo que a composta de F e G e a composta de G e F existam, tem-se que elas são diferentes. Existem alguns casos onde pode acontecer essa igualdade. Uma delas que vai acontecer sempre, a gente vai ver, é no caso de funções inversas. Então, quando F e G são funções inversas, a composta delas dá sempre a identidade. Mas esse é um tópico da que eu quero falar hoje sobre composições. Então, exemplo, olha só. Exemplo. Né, aonde existe são diferentes. Imagina que F e G sejam funções com domínio e contradomínio reais. Olha só, tá aqui. Domínio e contradomínio reais. A F faz o seguinte. A F de X calcula X mais 1. E a G de X calcula, por exemplo, X ao quadrado mais X mais 1, por exemplo. Ok? Então, olha que legal. O contradomínio da F coincide com o domínio da G. Então, posso calcular a composta de G e F. Vou circular de outra cor aqui. O domínio da F e o contradomínio da G também coincidem. Então, a gente pode calcular a composta de F e G. Então, pode calcular as duas. E a gente vai ver que elas são diferentes, tá bom? Vamos começar pela a composta de G e F. Então, G bola F de X. Isso, por definição, é G de F de X. Significa a expressão que envolve X pela expressão de F de X. A nossa função G, ela fazia o quê? Para cada X, ela calcula X ao quadrado mais X mais 1. Então, nós vamos trocar no lugar de X, F de X ao quadrado, mais F de X, mais 1, né? Trocamos no lugar de X, o que estava dentro do parênteses, F de X. Quem é a função F de X? É X mais 1, então fica X mais 1 ao quadrado, mais X mais 1, mais 1. Como é que desenvolve X mais 1 ao quadrado? Então, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Mais esse X, mais 1, 2. Ok? Então, X ao quadrado, 2x mais 1x, 3x mais 3. Então, a expressão da composta de G e F é x ao quadrado mais 3x mais 3. Está ela aqui. O que acontece se a gente fizer o contrário agora? Eu vou pôr de outro. Então, item 2i. O que acontece se a gente fizer a composta de F e G agora, né? A gente tinha feito de G e F. Então, isto por definição é F de G de X. F de G de X. Significa que na função que está aqui fora, nós temos que trocar toda a expressão dela que envolve X pela expressão de G de X. Observe que a função F, ela é quem? X mais 1, né? Então vai ficar no lugar de X, G de X. G de X mais 1. Quem é a função G de X? Bom, a G de X era, só voltando um pouquinho, X ao quadrado mais X mais 1. Então, X ao quadrado mais X mais 1 mais este 1 aqui. Então, fica X ao quadrado mais X mais 2. Então, a composta de F e G é X ao quadrado mais X mais 2. Observe que Professor, então, mesmo tá mudo. existindo
pode ser que elas sejam, pode ser não, elas são diferentes em geral, tá bom? Existe, claro, exemplos aonde a igualdade acontece, tá bom? Vocês podem ver que eu deixei, então, lista de exercícios. Vou deixar, tá preparado, mas eu vou deixar no final da aula. Mas quem não acompanha pela lista de exercícios, acompanha, por exemplo, pelo livro didático, pode tentar fazer os exercícios da página 216 a 222, tá bom? Do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, dos números 421 ao 9. É um monte de exercício, tá bom? Eu recomendo que não precise fazer todos, nem daria tempo. Vocês vão ver que tem muitos que se repetem, outros estão resolvidos e na sequência vem alguns parecidos. Na lista de exercícios que eu preparo e deixo pronto para vocês, tem bem menos exercício, então assim, a vantagem é que lá já está filtrado, né? Mas nada impede de resolver ou tentar resolver a maior quantidade possível de exercícios, tá bom? Então, com isso a gente pode caminhar para o próximo tópico, que a gente então falou sobre funções compostas. A gente falou que, em geral, mesmo que uma exista, mesmo que as duas existam, elas não precisam ser iguais, tá bom? Então pode acontecer delas serem diferentes. Eu vou pôr um exemplo aqui, que é o que motiva a ideia de função. Vou pôr um exemplo extra. É o que motiva a ideia de função inversa, tá bom? Então, um exemplo bem simplesinho. F de Professor. x é, sei lá, 2x mais 1. E g de x, ela é x menos 1 sobre 2, ok? Então, duas funções aqui. Quando a gente não escreve o domínio, nem o contradomínio, fica subentendido que é o maior possível. O contradomínio das funções f e g, nesse caso, são números reais. Olha só, se eu tivesse escrito essa função raiz de x, ok? Então, o domínio dela não é todos os reais, tá bom? É todo mundo onde você pode calcular. Aqui, por exemplo, seriam os reais positivos, né? Eu só posso extrair raiz quadrada de número positivo. Okay? Então, quando não escreve nada, você pergunta para a função qual é o domínio e ela te deu o domínio, tá bom? Mila, desliga seu microfone, por favor. Desculpa. Eu vi que tinha desligado, eu parei a fala. Eu estava falando assim, esse é um procedimento padrão na matemática. Quando a gente quer restringir o domínio, a gente já escreve de cara o domínio restrito. Se você não escreveu nada, então você está imaginando que é o maior possível, tá? Então, tanto o domínio quanto o contradomínio de f e g, nesse caso, são os números reais. Então, a gente pode calcular a inversa, pode calcular a composta dos dois lados, tá bom? E o que acontece, por exemplo, quando eu quero calcular a composta de f e g de x? Então, isso é g de f de x. Isso significa que na função que está aqui fora, na função g, eu vou trocar toda a expressão que envolve x pela expressão de f. Então, era x menos 1 sobre 2. f de x menos 1 sobre 2. Quem é a função f? Então, é 2x mais 1. Então, 2x mais 1 menos 1 sobre 2. 1 menos 1, 0. Fica 2x sobre 2, deu x. Deu a função identidade, ok? Então, a gente diz que g, bola f de x, é x. Então, item I. Item 2i. Se a gente fizesse agora o contrário, g, a composta de g e f. Então, isso aqui é f de g de x. Significa que na função que está aqui fora, no caso a função f, que era 2x mais 1, a gente troca toda a expressão que envolve x pela expressão de g. Então, era o dobro de x, 2g de x mais 1. A função g quem é? É x menos 1 sobre 2. Então, x menos 1 sobre 2 mais 1. Olha, eu tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, eu simplifico. Então, eu fico com x menos 1 mais 1, deu x de novo. Elas coincidiram, certo? Então, g, bola f de x, é x. Quando isso acontecer, gente, então esse é o que motiva o nosso próximo tópico. A gente diz que f e g são funções inversas uma da outra. E aí, por exemplo, tem um símbolo. Qual é o símbolo para a função inversa da função f? É o f a menos 1, ok? Qual é a propriedade que tem essa função? Ela tem a propriedade que a composição das duas, aí não importa a ordem tomada, sempre vai dar identidade, ok? Só que, por exemplo, a gente vai ver que não é qualquer função que admite inversa. São funções especiais, são funções que são bijetoras. A gente vai definir o que é uma função
bijetora para poder falar sobre funções inversas, tá bom? Mas, em geral, uma função é inversa da outra quando você consegue encontrar, né? Então, se eu tenho uma função f, eu quero achar a inversa dela, então eu procuro uma função g que satisfaça essa relação, ok? Ou se eu te dou uma função g, a gente... Tá mudo, professor. Eu tinha parado em uma inversa da outra, eu não falei mais nada, eu estou acompanhando aqui o microfone direto. Então, aí, a ideia, então, é ver, será assim, se eu te dou uma função, por exemplo, escreva essa função aqui, f de x igual a raiz de x. Será que essa função tem inversa? Ou qual é a condição para que essa função tenha inversa? Ok? Se eu não falar nada sobre domínio e contra-domínio dela, em geral essa função não tem inversa, ok? Agora, se a gente restringe domínio, restringe contra-domínio, se a gente restringe domínio, restringe contra-domínio, essa função passa a ter inversa. Então, tudo depende da inversa. E não é, em geral, qualquer função que vai ter inversa, tá bom? As funções que têm inversa, como eu tinha dito anteriormente, são as funções que são bijetoras ou bijetivas, dependendo da referência que vocês estiverem vendo. Ok? Essa O questão que é uma de função bijetora? função Olha, inversa é dentro de função composta? uma função é bijetora quando ela for simultaneamente injetora e sobre. Vamos ver primeiro o que. Professor, está cortando. Uma coisa de cada vez. Eu tava falando, a gente ia ver primeiro o que é sobrejetora, depois o que é injetora, para no fim poder falar sobre funções bijetoras e concluir esse tema de funções inversas, na próxima aula, tá bom? Então, função sobrejetora. Não está saindo nada de som. Uma função é sobrejetora quando o seu conjunto imagem coincide com o seu contradomínio, ok? Então, assim, vamos escrever isso formalmente. Eu tenho uma função f de a em b, então recorde lá do início do curso, né? A gente chama o domínio da função e b o contradomínio, ok? Entretanto, nem sempre a imagem da função, né, ela precisa ser todo b. Vou só voltar um exemplo aqui que eu dei lá no início da aula, tá bom? Só voltar aqui um minutinho. Olha, esse exemplo aqui serve para a gente, tá bom? Olha só. O A é o domínio, o B é o contradomínio. O conjunto imagem, eu vou riscar de lilás aqui. É o conjunto de B onde está chegando de fato todas as setinhas, né, de branco. Observe que só chega no 0, no 1 e no 4. Então ficaram alguns elementos de fora, né? Ficou alguns elementos de fora, ficaram 2 elementos. O conjunto imagem da F é esse que está de rosa. O contradomínio é todo o circular de amarelo aqui. Então, contradomínio e imagem não coincidem. Então, essa função não é sobrejetora, ok? Então, aí é um dos motivos já dela não ter de cara inversa, ok? Para ser bijetora, como eu falei, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Se ela já não é sobrejetora, ela não tem condições de ser injetora, tá bom? Não tem condições de ser bijetora. Então, a ideia é justamente essa, ok? Então, uma função, ela é sobrejetora, então f é sobrejetora, se o que acontece? O seu conjunto imagem coincide com o contradomínio da função, ok? Isso a gente pode escrever de outra maneira. Então, ela é sobrejetora se isso acontece. Uma outra maneira de dizer isso é o seguinte. Então, isto é, ser sobrejetor, então, eu vou voltar de novo lá, porque daí depois fica melhor quando eu escrever para vocês, para a gente entender. Quando eu estava falando de ser sobrejetora, significa que então não fica ninguém sem chegar a seta, né?
Então, não fica nenhum y em B sobrando. Não fica nenhum y sem ter um x saindo de A para chegar em B, ok? Então, por exemplo, olha só, essa função g dada aqui, ó, ela é sobrejetora, né? Não fica ninguém sem chegar uma setinha verde, ok? Então, a gente diz que é sobrejetora quando, para todo y no contradomínio, existe um x no domínio, onde f desse x dá y. Então, por exemplo, g é uma função que é sobrejetora, mas f é uma função que não é sobrejetora, tá bom? Então, isto é, para todo y na onde está chegando, deve o quê? Existir um x que tem uma setinha saindo dele chegando nesse y, né? Esse setinha chegando, a gente escreve formalmente da seguinte maneira. Então, para todo y em B, existe x em A, tal que f de x seja y, ok? Não fica ninguém sem a setinha chegar lá. Exemplo de uma função sobrejetora. Então, exemplo. Primeiro, no diagrama, que é mais fácil para a gente entender. Então, imagina que A e B são os seguintes conjuntos. Olha só. O A, então, é o 0, 1, o 2 e o menos 1. O B, 0, 1 e 4. Ok? Então, a função manda o menos 1 no 1, manda o 1 no 1, o 0 no 0 e o 2 no 4. Ok? Essa função f é sobrejetora. Sobrejetora, então, significa que para todo y em B, né, olha só, o 0, 1 e o 4, existe pelo menos um x em A, onde f desse x dá o y, certo? Então, olha só, se eu escolho o 0, é o próprio 0. Se eu escolho 1, eu tenho duas possibilidades, o 1 e o menos 1. Se eu escolho o 4, eu tenho 2 fazendo o papel do x, tá bom? Então, é sobrejetora. Não sobrou ninguém sem ser conectado, digamos assim, pela função. Exemplo A. Exemplo B, vou pôr um outro diagrama para a gente entender essa ideia, né? A e B. Então, sei lá, vou pôr aqui o mesmo conjunto, ó, menos 1, 0, 1 e 2. Só que agora aqui eu vou pôr, então, 0, 1, 2 e 4. Ok? Então, o menos 1 vai no 1, o 1 vai no 1, o 0 vai no 0 e o 2 vai no 4. Então, sobrou, eu vou circular aqui, né? Sobrou 2, né? Então, esta função f não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Pois, olha, o 2 pertence a B, né? Então, existe um y em B, mas não existe x em A, tal que f de x seja 2, ok? Então, basta que um elemento não tenha uma setinha chegando, já não será sobrejetora, ok? Outros exemplos, então, de função sobrejetora. Exemplo C. Vamos imaginar que seja o seguinte, ó, f de R no conjuntinho B, e esse conjunto B ele é o seguinte, eles são os números reais que são maiores ou iguais a 1, ok? O que a função f faz para todo x? Ela calcula x ao quadrado mais 1, ok? Então, esta função ela é sobrejetora. A importância de conhecer a definição é essa, porque nem sempre a gente consegue fazer o desenho, o diagrama, tá bom? Por que essa função é sobrejetora? Para eu poder encerrar a aula de hoje e ficar faltando falar sobre injetora e inversa na aula que vem. Olha, ela é sobrejetora pelo seguinte. Se eu pego um y em B, né, o nosso conjunto de chegada é o B. Quem é o x que eu tenho que tomar? Olha só. Tome x igual. Aí você tem duas possibilidades, igual tinha aqui, ó. Pro menos 1 e 1 tem duas setinhas chegando, certo? Então eu estou tirando duas possibilidades. O x como sendo mais ou menos a raiz de y menos 1, e esse é um número real. Por que é um número real? Ora, porque o y é maior do que 1. Então, y menos 1 é maior do que 0. Eu posso tirar a raiz disso, certo?
Assim, f de x é calcular o quê? A raiz quadrada de y menos 1 ao quadrado mais 1. É y menos 1 mais 1, isso deu y. Ok? Então, assim, formalmente, a gente provou, sem fazer setinha, sem diagrama, que essa função ela é sobrejetora, ok? Então, a gente está dizendo que esse aqui é o conjunto imagem dela. Se a gente fizer o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado mais 1, ele é uma parábola que faz mais ou menos isso aqui, ó. Ela bate no 1 e volta, ok? A imagem, o conjunto imagem dela é daqui para cima, ok? Esse é o conjunto imagem dessa função. Qual função? F de x, x ao quadrado mais 1. Observe que essa ideia de conjuntos é muito importante, porque, por exemplo, o exemplo C1, se fosse f de r em r, olha só, não mais aquele b, dado por f de x igual a x ao quadrado mais 1, esta função não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Olha, para ser sobrejetora, para todo número no seu conjunto de chegada, tem que existir um x no de partida, onde f desse x desse número, certo? Então, por exemplo, menos 2 é um número real, certo? Pelo gráfico a gente vê que ele não vai chegar no menos 2, mas eu fiz questão de escolher o menos 2 aqui embaixo para ficar visível, certo? Menos 2 é um número real. Porém, não existe... Eu vou pôr de verde para circular esse conjunto de reais, que esse é o domínio, x em R, tal que f de x seja menos 2. Por quê? De fato, observe, se existisse, o que ia ter? Você ia ter que ter x ao quadrado mais 1 igual a menos 2, certo? Então, você ia dizer que x ao quadrado vale menos 3. Opa, você está dizendo que um quadrado de um número real, lembra lá, o quadrado de todo número é sempre maior ou igual a zero. Você estaria dizendo que se existisse, ele deveria ser menos 3. Então, esse x não pertence aos reais. Então, por exemplo, você mostrou lá que tem um número, o menos 2, pelo menos, onde não existe nenhum x, tal que f de x seja menos 2. Isso é verdade só para o menos 2? Não, é verdade para qualquer um que for menor do que 1. Qualquer um que for menor do que 1 vale como resposta. Eu escolhi, por exemplo, o menos 2. E aí é essa ideia de ficar assim, ó, ficou alguém sobrando, né? Esse está fazendo o papel, o roxinho aqui para a gente, esse 2, né? Lá foi o exemplo do menos 2, ok? Não tem uma seta chegando nele. E com isso, então, a gente encerra a aula de hoje falando sobre função sobrejetora. Na próxima aula, nós vamos falar sobre função Professor, injetora. Aí eu vou escrever essa definição que eu falei. O que é uma função bijetora? Olha, uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, até agora a gente só falou sobre sobrejetora. E aí a gente vai falar sobre função inversa. E vamos ver que uma função só tem inversa, que foi um exemplo que eu dei aí de composta aí atrás para vocês, quando ela for bijetora, tá bom? Ou bijetiva, dependendo do livro que vocês estiverem vendo. Alguma pergunta? Algum comentário? professor, no caso dessa última parte aí, f de x que é igual a menos 2, que é de fato que é x ao quadrado mais 1 que é igual a menos 2. No caso, o menos 2 não seria substituído por x aí, o x aí substituir o menos 2, não? Ok, gente. Se ninguém tem nenhum comentário, eu queria primeiro pedir desculpa pelo microfone. Mas esses aparelhos costumam dar problema e o computador que eu tô é também um computador do IFG e só aceita um microfone específico dado lá por eles, Professor, eu não sei o motivo. Eu tentei usar aqueles fones comuns de ouvido, de celular, essas coisas assim. Ele não funciona, não sai áudio, eu não escuto também. Ele tem duas entradas aqui e ele é a gente USB tá vendo que ele não e tá escuta. com um problema. Então amanhã à tarde eu vou levar lá no IFG para poder ver o que foi, porque isso eu não posso arrumar por conta própria, não posso abrir o aparelho. E espero que até semana que vem já esteja arrumado, tá bom? Pode ficar tranquilo com a chamada que o aplicativo já está funcionando. Eu tenho feito ele já automático. Eu até salvei
a frequência de hoje. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Qual comentário? Qual o comentário, Lohane? Não, agora eu não estou ouvindo ninguém. Alguém está falando pelo... Se puder, por favor, Pois não, professor. Consegue me escrever, porque ouvir? agora então talvez tenha ficado mudo de vez. Professor? Professor? Entendi. Era só para testar mesmo. Eu não tô... não foi, desculpa, não foi de propósito. Eu não, mesmo se tá alguém falando agora, então assim, eu tô falando, pode ser até que seja por cima, mas eu não tô ouvindo. Mas seria assim, se quiserem deixar no chat aqui, aproveita que tá gravando, aí eu respondo durante a semana para vocês, para não acumular para a semana que vem, né? Mas eu realmente não estou... O microfone está aqui no 100% e eu não estou ouvindo. Ok, eu peço... De verdade, eu peço desculpa. Hoje esse problema começou a acontecer... no final de semana passada, eu não consegui ninguém do IF para ajeitar. E... eu não consegui ninguém do IF para ajeitar, voltou agora. E assim, eu estou esperando amanhã à tarde, às 2h30 tá agendado para eu poder levar lá para alguém olhar. A aula de amanhã cedo parece que também está prejudicada, então. Mas mandem, por favor, pelo chat ou pelo e-mail que eu respondo, tá bom? Nem que seja para gravar um vídeo, se for extenso a resposta para a pergunta. Eu gravo e mando. Eu vou encerrar a gravação e já, de novo, de antemão, eu peço desculpas, tá bom? Porque aconteceu e eu não tinha muito o que fazer.